Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de novembro, celebramos hoje a dedicação da Basílica do Latrão. O evangelho de hoje é de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meu irmão, minha irmã, a celebração da Páscoa dos judeus consumia uma grande quantidade de reses, de bois, ovelhas e pombas necessários para os sacrifícios. Com a licença das autoridades, o átrio do Templo de Jerusalém se transformava num mercado. Vendiam-se, além dos animais para o sacrifício, tudo o que era necessário para o sacrifício: lenha, perfume, etc. Para possibilitar esse comércio e a realização de ofertas, havia também cambistas, que trocavam as moedas dos peregrinos vindo de países distantes. Os cambistas prestavam esse serviço e faziam seus negócios no átrio do Templo de Jerusalém. Toda essa comercialização provoca em Jesus uma reação surpreendente. Ele faz um chicote com cordas e expulsa do templo as ovelhas, os bois, espalha as moedas dos cambistas, vira-lhes as suas mesas. A ação de Jesus é uma ação profética simbólica, ou seja, revela uma nova realidade. O templo não é casa de comércio, o templo é casa do Pai. Num tempo, o templo de Jerusalém foi construído e a responsabilidade do rei, no tempo de Jesus, tinha se tornado centro espiritual de todos os judeus da Palestina e também da diáspora. Com a chegada de Jesus, o templo é a casa do Pai. A ação de Jesus provoca a reação das autoridades. Afinal, quem age como Jesus deve comprovar, com um sinal divino, a autoridade com a qual realiza este gesto. O sinal de Jesus, o sinal que Jesus oferece, não é o sinal esperado. O sinal é Ele mesmo. Sua morte na cruz, a sua ressurreição ao 3º dia, revela que o templo, casa do Pai, não é mais a construção material do templo, mas o próprio Jesus. Nele, Jesus, Deus está presente pessoalmente. Nele, o homem pode realmente encontrar Deus.